Fala galerinha, então estamos aqui para mais uma videoaula. Hoje nós vamos iniciar o assunto de progressões e vamos falar sobre sequência numérica. Então vamos lá, vou pegar a canetinha aqui. Então observem só: janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho até dezembro. Observe esses números: 30, 32, 34, 36. Qual seria o próximo? E depois? Aí depois, 56, 58, 60. Olha aqui, ó. 0, 5, 10, 15. Qual é o próximo? 20, 25, 30. Qual é o próximo? 35, 45. Quando determinados elementos de um conjunto são dispostos em certa ordem, seguindo um padrão, dizemos que esses elementos formam uma sequência ou uma sucessão. Então, observem aqui sobre os meses, né? É quase automático, o nosso cérebro já tenta completar. Inclusive, nessa outra sequência que a gente percebe que vai de 2 em 2, e nessa outra sequência aqui que a gente percebe que vai de 5 em 5. Então, a gente pode, em geral, representamos os termos da sequência por uma letra e um índice que indica a posição ou a ordem desse termo. Então, por exemplo, a letra A representa para mim, no caso, qual seria o termo desse elemento. E o número 1 indica qual é a posição que esse elemento ele se encontra. Nesse caso aqui, que eu tenho o elemento A1, então ele é o primeiro termo. A2, segundo termo. A3, terceiro termo. A4, quarto termo, e assim por diante. Quando queremos indicar um termo qualquer da sequência, que a gente não sabe exatamente quem é esse termo, a gente utiliza, olha só, AN, também chamado de enésimo termo, ou termo de ordem N. Isso significa, por exemplo, que eu quero encontrar um termo que está numa posição que eu desconheço. Pode ser até que seja o último termo, por isso que nós chamamos de enésimo, ok? Então, lembrando, o A representa qual é o elemento, qual é o termo, e o N representa qual é a posição desse elemento. Então, podemos representar essa sequência com A1, A2, A3, A4, A5, A6. Como eu não sei quem é o último elemento, eu vou a N, que seria meu enésimo termo. De um modo geral, uma sequência ela pode ser finita ou ela pode ser infinita. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Olha só. Aqui, de janeiro, fevereiro até dezembro. Eu tenho uma sequência de quantos meses? De 12 meses. Então, essa aqui é uma sequência finita, porque eu defini onde começa e defini onde termina. Aqui nesses números também, começa no 30, termina no 60. Então, ela também é finita. Já esse caso, ele começa no 0, mas essas reticências indicam que ele vai ao infinito. Ou seja, não tem definição de limite, de fim. Então, ela vai seguir adiante. Esse é um exemplo de progressão infinita. Então, para a gente fazer uma definição, chama-se sequência finita de n termos uma função f cujo domínio, olha só, conjunto dos naturais asterístico, ou seja, sem o zero, onde eu tenho o primeiro, segundo, terceiro termo, 1, 2, 3, até o n termos. Seria a quantidade de termos que existem na minha sequência. Não tem como eu dizer que eu tenho 0 termos na sequência. É impossível ter 0 termos. Então, eu tenho pelo menos um termo na minha sequência. E qual é a quantidade de limite? Bom, se eu tiver um limite, por exemplo, eu começo em 1 e termino em 3 termos aqui, então eu estou indicando que é uma sequência finita. Se não tiver fim, é uma sequência infinita. Então, a cada i pertencente ao conjunto dos naturais diferente de zero, está associado um a com ai pertencente aos reais. Isso quer dizer o quê? Com cada posição do elemento,
nós temos um elemento. Então, esse 1 aqui, ó, é equivalente a esse 1 aqui. Ó. Esse 2 é equivalente a esse 2. Esse 3 é equivalente a esse 3. Esse N a esse N aqui. Ó. Então, nós temos essa relação que indica quantos termos existem, qual é a posição desses termos e qual seria o nome desses termos. No caso, A1 está na primeira posição, A2 está na segunda posição, assim por diante. Olha esse exemplo. Sequência dos múltiplos positivos de 5, maiores que 1, menores que 36. Então, eu já limitei que essa minha sequência, ela precisa ser maior que 1. Eu vou colocar aqui x para indicar esses elementos aqui. Ó. E ele precisa ser menor que 36. Observem que o primeiro número maior que 1, que é múltiplo de 5, é o próprio 5. Aí depois eu tenho múltiplo de 5, ó, 5, 10, 15, 20, 25, 30, até 35. 35 é o último porque ele precisa ser menor que 36. Então, o primeiro número múltiplo de 5 menor que 36 é o meu 35. Olha esse outro exemplo. Sequência dos números pares positivos. Lembrando que a gente poderia também ter os números negativos, mas nesse caso foi especificado apenas pares e positivos. Então eu começo aonde? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Aqui em cima eu tenho uma sequência finita e aqui embaixo eu tenho uma sequência infinita. Então, pessoal, por hoje é só e obrigado e até a próxima.